Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast que foi criado para empreendedores que de verdade querem alavancar o seu negócio e inovar para otimizar o seu tempo. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Existem duas teorias muito importantes e você precisa saber sobre o cérebro. O cérebro ele foi desenvolvido lá em 1970 pelo Paul MacLean, a teoria do cérebro trino. Ou seja, nós temos três sistemas internos aqui, o nosso neocórtex, sistema límbico e o sistema reptiliano. E também teve um cara que chama Albert Mehrabian, que em 1950 ele falou o seguinte: 7% de toda a comunicação ela é verbal. Depois 38% ela é uma comunicação que ela já vai usar os instintos ali emocionais, que é a palavra dita. E 55% de não verbal. Hoje o nosso convidado é um cara que ele vai mostrar exatamente isso na prática, tá? E aqui do meu lado, é claro, eu estou com ele, Pedro Stiliani, mais uma vez aqui no podcast. E aí, bom Pedro? Demais. Gente, bom demais estar com vocês. E como eu sempre comento, cada vez mais pessoas incríveis, com histórias incríveis. E é muito bom a gente estar perto de pessoas que são muito mais inteligentes que a gente. Sempre aprendemos mais a cada dia. E existe uma coisa, Pedro, que é muito importante, as pessoas elas esquecem, que é o poder que há dentro de cada um de nós. Sim. Então esse cara ele tem um poder, mas é o poder na voz. Por isso que o Albert Mehrabian fala, que é a questão do tom, a forma que se fala e como se fala. E a forma de ouvi-lo, você começa a remeter várias coisas que você ouvia, aí você olha e fala, cara, é muito legal. Então estamos aqui hoje com o Nando Pinheiro. Prazer, Nando. Pô, é isso aí. Bom demais, cara, bom demais. Que maravilha. Eu tô lendo um livro que fala como impactar as pessoas em 90 segundos. Uau. E dizem que a comunicação, a fala, é 7 a 10% do impacto que você causa numa pessoa nos próximos 90 segundos do primeiro contato. E aí, lendo esse livro, eu falei, eu tenho que ir nesse podcast em garbo e elegância. E é por isso que eu estou aqui em garbo e elegância, porque todo mundo merece o nosso melhor. Uau. Lúcio e Pedro. Show. Você está oferecendo o seu melhor para as pessoas? Para começar já fazendo essa pergunta provocativa. Porque eu poderia muito bem, ao longo da minha vida, ficar atrás dos microfones apenas e falando e não ter desenvolvido o intelecto de entender que as pessoas sempre procuram o belo. Então você fazer uma barba bem feita, você escolher a tonalidade da sua roupa, você escolher a tonalidade da tua voz com que você vai se comunicar com as pessoas, tudo é uma escolha. Você escolher agradecer ou reclamar, tudo é uma escolha. E eu escolho agradecer você, Lúcio. Você é um dos caras que eu tenho o maior respeito aqui em Alphaville, em São Paulo, no Brasil, porque você sempre foi muito sincero comigo. Nunca fez curva na sua comunicação. E eu, cara, tenho maior admiração por você, pela pessoa que você é, pela história que você tem de superação. A minha história também, ela se mixa à sua, porque eu tive uma história de vida pancada também. E agora, conhecendo o Pedro, Bom também... demais, É Pedro Estilista, é isso? Stiliani. Mas pode ser. Dá pra começar a usar alguma coisa nesse nível, entendeu? O cara se veste bem, o cara é um sorriso bonito, Opa. barbinha feita, olhos brilhantes. Já viu que chique? Entendeu o propósito. Entendeu? Entendeu o propósito. Não dá para passar pela vida apenas como coadjuvante. Nos meus vídeos, nos áudios, Lúcio, que muitas pessoas ouvem nos últimos 8, 9 anos, só faz sentido o que eu faço quando conecta e impacta uma pessoa. Se algo que você faz não atinge uma pessoa de forma positiva, você está no caminho errado. Se você está fazendo algo que está atrapalhando pessoas, eu costumo dizer que você está no lado negro da força. É como Star Wars mesmo. Você está vivendo um clima meio de Darth Vader. Agora, se você quer ser um Luke Skywalker, entendendo que através da sua vida você pode iluminar outras vidas, não tem coisa melhor. E aí você não precisa usar apenas a voz. Você tem que ser uma pessoa sincera e honesta, olhando nos olhos das pessoas e dando a mão.
Às vezes as pessoas falam para mim, para você é muito fácil, você tem milhares de seguidores, mas eu comecei com minha mãe e meu pai me seguindo. Nada começa no topo da pirâmide. A construção começa através da base da pirâmide. Como que está a tua base? Então, agradeço demais, irmão, por estar aqui nesse podcast. Faço votos que seja o 7º, como você falou, que parece que eu sou o sétimo dessa jornada, sim. Que seja o número 7 de muitos para você. E olha que nada é coincidência, tudo é providência. Você sabe que eu estou na política. E o meu número, hoje eu posso falar, o meu número de campanha começa com 7, é 70. Uau. Então olha como casou. Eu sou o 7º Sensacional. a aparecer aqui. E o Sensacional. meu número de campanha é 7, que é um número místico da perfeição. Mas eu estou aqui para ser sabatinado. Não, eu sei que não é um debate. Eu sei que não é um debate político. E que aqui é mais tranquilo. Sim, Eu sei que você não é o Pablo Marçal. Então eu tô sim. tranquilaço para conversar com você e com o Pedro. Legal. Show de Fica bola. tranquilo. E uma coisa muito, muito importante, gente, presta atenção. Olha esse podcast como ele já começou. Não, já começou pancada. Com uma profundidade absurda dentro do que a gente sempre fala aqui, né? Que é você levar o que é melhor de você para o outro. E o Nando, ele transborda isso pela uma vida toda já. E não podia ser diferente ter você aqui, é claro. Tô legal, irmão. E saber que você é um cara que fez a diferença na sua vida. E hoje a gente fala que na base da pirâmide é a superficialidade. No meio dela você começa a ter aquela questão de você se preocupar com você, com os seus. E quando a gente fala na transcendência, é quando eu passo a me preocupar com os outros. Então hoje você está transcendendo, porque você já está nessa fase de se preocupar com os outros. Eu descobri isso muito tarde. Hoje eu sei que você é um grande mentor, o Pedro também, e tantos outros mentores que nós temos no Brasil. O quão é importante você ter um mentor. Isso é verdade. Eu só fui descobrir a minha verdadeira missão, isso que você falou, que é transbordar na vida do outro, com 35 anos de idade. Eu demorei 35 anos para descobrir o porquê eu existo. Caramba. Eu tive mentores na minha vida. Meu pai, zelador de prédio, que faleceu ano passado, foi meu grande mentor de vida. Eu devo praticamente tudo ao meu velho, o senhor Edivaldo Pereira Novaes, que nem é meu pai de sangue, foi meu pai de criação, mas foi o meu verdadeiro herói. Antes dele falecer, eu mandei um áudio para ele e falei: pai, as coisas não terminam aqui, te amo de montão, e você realmente é o meu pai de verdade. Deus enviou esse homem para salvar minha vida. E hoje eu salvo a vida das pessoas através de um trabalho sério. E eu vejo isso como um verdadeiro chamado. Então eu vou ratificar o que eu falei. Eu demorei 35 anos para ouvir e obedecer um chamado que vem lá de cima. Não sou semideus, sou um comedor de arroz e feijão como todo mundo. Não tem nada que diferencie o Nando do Lúcio, do Pedro e das pessoas que estão nos assistindo. Mas eu ouvi esse chamado, irmão. Uau. E o chamado, ele desperta. É um grito para ser despertado dentro de você. Claro que se eu tivesse me ligado nessa questão de mentoria, do autodesenvolvimento, tempos antes, com 20 anos, com 25, 10 anos antes, com certeza eu iria encurtar esse espaço-tempo e estaria com 25 anos ou 20 salvando vidas como eu faço hoje. Então, quando a pessoa fala para mim, não, eu não preciso de mentores, eu não preciso de coach, eu não preciso, porque hoje a palavra coach ou coaching está deturpada. Verdade. As pessoas diminuem essa atividade, que é uma atividade, Sim. que ajuda muitas pessoas. Estou vindo agora na política e alguns me chamam de coach. Eu não sou coach, eu sou um comunicador com 27 anos de comunicação. Mas não teria problema nenhum, Lúcio, se eu fosse um coach e ser chamado de coach. Porque é uma profissão não regulamentada ainda no Brasil, mas é uma atividade. Sim.
Nós temos institutos maravilhosos que Sim. pagam seus impostos devidamente, fazem eventos maravilhosos no Brasil e fazem muito mais do que muitos políticos que estão aí há tanto tempo na política. Então eu sou defensor dessa classe. Já fiz, claro, treinamentos de liderança que envolve PNL, que envolve professores e mestres do coach, da mentoria, e se faz necessário grandes mentores. Você é um mentor na parte, ao meu ver, da questão financeira. Sim. Quantas lives eu já não peguei você às 5:30 da manhã você falando sobre a questão financeira? O Pedro, quantas lives o Pedro não fez fazendo uma mentoria gratuita para as 10, 15, não importa a quantidade, 20 pessoas que estavam assistindo essa live. Então, esse tipo de pensamento de algumas pessoas tentando diminuir essas atividades que são extremamente necessárias é algo de alguém que não tem sabedoria o suficiente para entender que a mentoria, o coach, ele encurta o espaço-tempo. Todo empreendedor, todo empresário precisa desenvolver o seu intelecto através do intelecto do outro. Se eu estou numa mesa e eu sou o mais incrível da mesa, o the best, Sim. eu sou, desculpa a palavra, o Zé Ruela da mesa. É verdade. Sim. Onde você não tá para aprender, né? Não, e o mais louco que você tava falando, né? E aí você vai saber do que eu vou dizer agora, obviamente. Eu era esse cara. Você era o Zé Ruela da mesa. Eu era o Zé Ruela da mesa. Cara, olha que coragem que você tem para falar. Eu era, e assim, quando eu conheci, além de ser meu amigo, meu sócio, é o meu mentor, né? E aí a gente se conheceu, e aí nessa época era o cara que não fazia mentoria, era o cara que não tava nem aí pra terapia, e eu venho do ramo da saúde, hein? Olha que loucura. Aí eu peguei e conheci o Lúcio, e a gente conversando, bom, resumo aqui pra fechar, pra não sou eu o que vai... Não, mas conta, tá legal. Cara, já tô indo pra 6ª mentoria com ele. Mentor de carreira, mentor pessoal, mentor financeiro, né? E aí uma coisa que eu posso traduzir pra vocês, né? Que é assim, terapia, você precisa fazer terapia? Não. Mas você merece se conhecer melhor. Então você começa a pegar grandes figuras, né? O cara tem mentor e o cara é foda, porque o cara é empresário de um nível absurdo, né? Vamos pegar Billy Diniz. O cara tem mentor e terapeuta. Quem é você para falar que você não precisa, se conhecer melhor e se apoiar em pessoas que têm uma inteligência que você não tem? E realmente é o que o Lúcio fez comigo. Encurtou caminho. Trouxe visões que eu não tinha para os meus negócios, trouxe visões para minha vida que... Tá, o terapeuta ele te ajuda, mas é diferente do mentor. Ele vai vir com experiências, e o Lúcio é muito empreendedor, então ele vem com estudos diversos. E, cara, de verdade, quem hoje, eu concordo gênero, número e grau com o que você está falando. O cara hoje, que é empresário, não tem um acompanhamento com o terapeuta. Não é porque o cara vai se conhecer melhor. E o cara que não tem um mentor, ele tá fadado. Tá fadado a cometer erros. E erros esses que poderiam ter sido evitados se tivesse um mentor. Sim. Como eu falei, o meu grande mentor de vida foi meu pai. O meu grande mentor dentro dessa área que eu trabalho hoje de comunicação, mentores que eu nunca vi na vida. Por exemplo, vou dar aqui, infelizmente nós estamos gravando esse podcast pós-morte, falecimento de um dos maiores da comunicação do Brasil, insubstituível, Sim. Uau. o Silvio Santos. Várias vezes eu assisti o programa Silvio Santos com o meu pai, que foi meu mentor de vida, e eu observava cada detalhe do Silvio, como ele tratava as pessoas, da risada dele. Ele, é sempre muito alegre, cara. Sim. Muito alegre. Acho que essa alegria dele é algo que ímpar dentro da sua comunicação. Falava sorrindo, a gente aprende no rádio, você tem que falar sorrindo. Oi, dona de casa, você que tá aí. Transmite, né, Nando? Chefe de família, oi. E o Silvio tinha aquela coisa. Foi um grande mentor sem conhecer o mentor. Eu fui mentorado através da televisão. Eu fui mentorado pelo Ayrton Senna. Eu tinha todos os posters do Senna quando eu tinha 13, 14 anos. Eu via assim, a garra, a determinação desse cara. Você se inspira em pessoas. E hoje eu tenho todos os capacetes do Senna no meu escritório. Olha que legal. São réplicas, não é original, obviamente, mas são réplicas fidedignas do que ele usava. Os capacetes da Shoei, da Bell.
E eu olho para aquilo e falo, poxa vida, quando eu era adolescente, eu tinha pôsteres desse cara. Hoje eu tenho o boné, eu tenho o capacete. Isso me remete a uma âncora para falar, você pode mais. E é importante a gente ter esses mentores, mesmo que nós não conhecemos ele. Compre os livros dessas pessoas. Convide essas pessoas para um evento, se ela, obviamente, está viva. Sim. Se você tiver um poder aquisitivo, quanto que custa uma palestra de um empresário, de um empreendedor, de alguém que está dentro desse quesito do influencer, vamos dizer assim, que você admira dentro do seu segmento? Contrata ele para fazer uma palestra. Não tenho dinheiro para contratar palestra? Compra um livro. Consuma tudo que esse cara faz ou fala e você vai modelando essa pessoa e vai tendo características. Eu vejo que eu tenho características, um pouquinho do Silvio, um pouquinho do Senna ali. Você está me entendendo? Você pega um pouquinho de cada um e molda a sua personalidade. O que você não pode é se escorar em alguém e querer que esse alguém te dê um apoio. Eu estou passando isso na política. Eu tenho muitos adversários agora. Quando eu digo muitos, são 3 políticos que já estão na política há muito tempo. Tem uma adversária minha que já está na política há mais de 30 anos, uma outra que já está há 6 anos e um outro que está há 10. Tem apoio dos grandes baluartes da política. Um tem o apoio do Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, outro tem do Bolsonaro, do capitão, e o outro tem, supostamente, do Tarcísio. E o Nando, que apoio que tem? Do Nando. Do Nando, de Deus. Amém. Quem é melhor do que o pai? Não tem. Melhor patrocínio, melhor abençoado. E das pessoas, Lúcio. As pessoas que eu estou olhando nos olhos e estou falando, ó, tá aqui, eu estou com vocês, independente do apoio do outro lado. Agora, o que eu não posso, Pedro, é ser um papagaio de pirata e não ter personalidade de ser uma pessoa original e não precisar mendigar um afeto ou um apoio de outras pessoas que têm liberdade de escolher quem ela quer ou quem eles quiserem. Isso nós trabalhamos com excelência na inteligência emocional. É isso mesmo. É saber quem você é na fila do pão e confiar exclusivamente no seu taco. Porque se você não confia naquilo que você faz, você não passa credibilidade, você não passa confiança. Você é mais um no jogo. E nós sabemos quando nós estamos aqui para ser mais um do jogo. Nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar. Você sabe, Lúcio, você sabe, Pedro. E as pessoas de casa, 85% da população mundial não sabe para onde está indo. Caramba! Isso é algo extremamente perigoso. Porque quando você não sabe para onde você está indo, você deixa ser manipulado. Você vira uma massa de manobra nas mãos de políticos, nas mãos de parentes, nas mãos da própria parentela, do filho, da esposa. Minha palestra, você já assistiu, eu falo assim, com quem que está o controle remoto da tua vida? Caramba. E o cara entregou o controle de bandeja para as pessoas. E depois fica se fazendo de vítima. Minha esposa comenta, né? Se você não sabe o caminho, todos eles estão errados. Estão errados. E uma coisa muito, muito importante, né, Nando? Você estava falando assim, minha cabeça vai... É engraçado a questão do coach, né? O coach nos Estados Unidos é super reconhecido. Todos os grandes caras lá, desde o Warren Buffett, a Mark Zuckerberg, todos coach usam... é treinador, primeiro. Treinador. Simples assim. É simples assim. Treinador. É um cara que tem uma experiência que você não tem. Você vai lá e contrata ele. E no Brasil existia já o coach, mas para os grandes empresários, diretoria, presidência. Quando você abre, quer dizer, você deu acesso ao povo, aí virou chacota. Então a impressão que dá é que o povo ele tá tão hipnotizado que ele tendo acesso a algo importante cria um desvalor. Onde eles deveriam dar valor, cria um desvalor. Lúcio, as pessoas não leem no Brasil, não têm o hábito de ler. De pegar um livro e terminar esse livro em 2 dias. Um livro de 100 páginas, de 120 páginas, que dá tranquilamente
para você ler em 2 dias. 100 páginas, Eu fui fazer o livro, né? Você falou um negócio muito interessante. Eu tô indo Esse livro aqui, posso pegá-lo? Pode, são 2 aí. Tá, quantas páginas? Vamos lá, vamos fazer. Então, esse daí deve ter 100 e pouco. Quando eu fiz, ele tinha 350. A editora falou, não posso publicar um livro assim. Não, você tem 103 páginas. Ele falou assim, ou você diminui ou ninguém lê. Olha que insano, cara. Cara, presta atenção, Lúcio. As 7 viradas de chaves, uma visão com olhos da alma. Aqui, nesse livro, eu não li ainda, que seria hipócrita falar, não, eu li para agradar você. Você sabe que, primeiro, que esse aqui é meu, eu já me apresentei e eu quero ler. Isso aqui dá para ler numa tarde. Sim. É muito rápido. É tranquilo. Agora, quantos insights valiosos tem aqui para o Nando, que vai participar de um debate agora, do dia, nós estamos gravando isso aqui numa determinada data, e daqui 2 dias eu tenho o meu primeiro debate nas eleições de 2024. Uau. Se eu pegar essas 7 chaves da virada, vai dar vários insights para que eu fale sobre política, mas não sendo politiqueiro. Uau. Não falando mais do mesmo que os caras falam. Só através da leitura, do mindset que ele, vou usar até uma palavra chula, desovou aqui nesse conteúdo através da escrita. Então aqui eu posso usar para o que eu quiser, essas 7 chaves da virada, o turnaround que aconteceu na sua vida, que você está falando aqui. Mas foi aquilo que eu falei, as pessoas não têm paciência e não buscam conhecimento. Muitas pessoas querem as coisas assim, de bandeja, muito fácil. Querem uma receita mágica e pronta. Então agora eu vou defender, tá? Algumas pessoas que vendem cursos na internet. Dos bastidores aqui a gente estava falando sobre isso. Tem gente que faz cursos e treinamentos maravilhosos. Mas dentro de qualquer segmento nós temos o bem e o mal, a dualidade. Claro. Tem gente que vai enganar pessoas vendendo um curso de merda e tem gente que tem um baita de um conteúdo que não vai vender nada. Porque esse que está vendendo um curso incrível, talvez ele não entenda sobre tráfego pago, mas ele tem a alma, ele tem o espírito de que eu quero entregar valor para essas pessoas. Esse aqui não tem nenhum tipo de conteúdo relevante, mas ele manja muito do tráfego pago. E aí engana pessoas. A gente estava conversando sobre esses a dias, vida, né? A vida vai cobrar esse cara aqui. E não importa se hoje ele tem 100 milhões, 200 milhões. Eu falei, dessa vida não se leva a nada, o próprio Silvio Santos falou. Nós temos que sorrir e cantar. Como que você pode sorrir e cantar enganando pessoas? Como você coloca tua cabeça no travesseiro? Existem pessoas dentro do nosso segmento de desenvolvimento pessoal que são charlatões? Sim. Muitos. Em qualquer área, né? Muitos. A gente tem. Na política, tem político safado? Muitos. Mas tem gente do bem também. Sim. No empreendedorismo, tem vários caras que são incongruentes, charlatões do empreendedorismo? Tem. Mas tem muitos cases fantásticos. O Abílio Diniz é um deles que nos deixou tão recentemente. O homem Abílio Diniz. O quanto esse cara era amado pelos seus funcionários, pelo grupo Pão de Açúcar, que ele ia malhar junto com os caras. Eu falo isso porque a minha esposa, trabalha no grupo Pão de Açúcar há muitos anos e é responsável por um dos setores do grupo Pão de Açúcar de e-commerce, no setor de bebidas. Uhum. E ela me conta histórias do Abílio com os olhos lacrimejando, quão humano esse cara era. Show. Então nós temos o ônus e o bônus em todas as áreas. Só que eu percebi, Lúcio, que quem é de verdade hoje não tem vez, meu irmão. Não tem vez. Agora, quem é de mentira se vende mais fácil para a sociedade. Aí eu faço a pergunta para o Pedro. Pedro, quando você acha que esse povo vai acordar? Porque nós tivemos uma pandemia que ceifou 700 mil vidas só no Brasil, fora o que aconteceu no mundo. Quando que será que esse povo... O que precisa acontecer para que eles deem valor a quem merece valor e para que se dê valor, Lúcio, à família? Aí voltamos lá para a base. Sim. Sim. O que você acha? Cara, eu acho que assim,
você vê que a base de tudo que a gente estava conversando, as pessoas, independente da sua religião, as pessoas precisam ter Deus nas suas bases de família. A minha visão sobre esse sentido. E olhar e acompanhar, e como você mesmo falou, não deixar mais a vida me leva, a vida leva eu. Zeca né? Pagodinho. Exato. E prestar atenção no que acontece de fato ao seu redor. Vamos pegar, falando exatamente sobre política. Cara, tudo ficou mais caro. Independente, né? Tudo ficou mais complicado. E a galera costuma ter político de estimação, né? Sem saber de fato. O cara levanta, pega uma volta aqui no hall do prédio. Quem foi o teu deputado? Quem foi o seu vereador? O cara não tem a menor ideia. E aí você entrega o teu dinheiro, que são os teus impostos, pra um cara que, desculpa o termo, mas assim, tá nem aí pra você. Cagou Pra você. Cagou pra você. Enquanto eu acho que o cara não acordar e falar assim, vou começar a cobrar. Países mais sérios, você percebe que a galera vai realmente nessas assembleias, elas pegam pesado. Não pra mimizentos da vida, não, o cara que realmente quer cobrar, o cara, pô, você vai ver Estados Unidos, pô, vamos bater lá com o seu vereador, vamos bater lá com o seu deputado, vamos conversar, vamos cobrar, porque ele prometeu pra mim tal coisa. O cara vai lá na campanha e deixa a vida na mão do outro. E o interessante assim, Lúcio, na campanha todos eles viram mágicos, super-heróis, porque eles têm soluções pra tudo. Aí eu faço a pergunta, peraí, se em 4 anos, 8 anos ou 12 anos, eles não resolveram, mas vem cá, é incongruente, como que você vai resolver agora? E vem sempre a mesma coisa. Eu vou pegar uma brincadeira aqui, né? Esse ano aqui, eu asfalto a sua rua. Só que isso já tem 12 anos. Mas tem uma coisa que é muito interessante. Eu sempre falo assim, que a sabedoria não é você deter conhecimento. É você saber o que é uma realidade. Freud, nosso grandioso Freud o pai da matéria. O pai da matéria, ele já falava isso daí. Ele falava assim, ó, as pessoas preferem viver a ilusão do que a realidade. E quando você fala de viver a ilusão é as técnicas do que as pessoas aprendem para lidar com o cérebro. Porque eu falo assim, eu não vou lidar com o Nando, eu vou ter que lidar com o seu cérebro. Só que eu sei como que o seu cérebro funciona. Então eu só preciso mandar os comandos. E aí fica fácil. Por quê? A pessoa, você acabou de falar tudo. Ó. A pessoa, quando ela está esvaziada de algo, né? Qualquer coisa que chega, joguei a semente, vai preencher. Brotar, vai preencher. Vai preencher. Então, de que forma que eu quero que isso seja preenchido? Aí... Com que eu quero que seja preenchido? Aí, de forma intencional, o que eu, assim, tem hora que eu fico pensando no que você está falando, eu vim de periferia. Real, barraco. Então eu fico olhando assim, quando eu vejo essas pessoas falando na televisão, eu falo assim, caraca, bicho, eu morava em periferia, eu não tinha ajuda. Eu não lembro disso. De quando eu era criança passando fome e necessidade e vi um político para ajudar a gente. Não tinha, mas eu lembro das campanhas. Do Zé da Galinha, do Zé do Açougue. Eu vou mudar a sua vida, esse ano é a hora. Esse ano vai. Confia em mim, eu sou honesto. E a gente acreditava. Por quê? É aquela semente da necessidade Sim. que ele já sabia que eu tinha. Então o discurso, ele não vai ser diferente. E você vê que as abordagens, elas continuam a mesma. Aí, Nando, você falou algo muito importante. Porque quando a gente vem com a verdade dói. As pessoas não querem ver a verdade. Não quer. E aí, desculpa te cortar, mas você vira e fala assim, eu vou fazer pra você. Eu acabei de terceirizar meu problema. O Lúcio vai resolver pra mim. E aí você larga. Né? A gente brinca muito, a gente fala muito com os empresários e fala assim, cara, você precisa delegar, não delargar. Não, as pessoas estão esperando um salvador da pátria. Na política, no esporte, dentro de casa, mas elas não têm autorresponsabilidade para bater no peito e falar, depende de mim. Sim. E aquela palavrinha, depende de nós, depende de todos, absolutamente todos. Você tocou num ponto maravilhoso que eu quero até que o Lúcio explane e fale se o meu pensamento está errado. Primeira coisa que tem que acabar é ficar babando o ovo de político. É colocar um tapete vermelho para esses caras passarem. Porque são funcionários do povo. Então, se você é um funcionário do povo, você não é um popstar. Você tem que ser um representante. Esse representante, um líder, tem que se dar o respeito e dar exemplos. Só que ele é um ser humano também, ele erra. Sim. Então, se as pessoas estão procurando um líder que seja perfeito, que vai solucionar todos os problemas delas,
elas estão num barco furado, que vai afundar a qualquer momento. Todos nós cometemos erros. Todos nós erramos. Mas isso é uma desculpa, Nando. Então quer dizer que esses políticos podem pegar uma bandeira e falar: eu sou um ser humano e posso errar. A questão não é errar. A questão é assumir responsabilidade, se comprometer com alguém quando você vai numa televisão, quando você vai para um debate, fala: ó, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Se até o 3º ano do mandato o cara não cumpriu, ele tinha que ter brio na cara, ó, vergonha na cara. E sabe fazer o quê? Simples fato de renunciar à incompetência dele não ter conseguido aquilo que ele se comprometeu. Isso acontece com as pessoas, Lúcio, Pedro. O dia da mentira não é dia 1º de abril, é dia 31 de dezembro, irmãos. Onde todos nós prometemos uma série de coisas para os próximos anos, para aquele ano que está chegando, sim, e não cumprimos nem a metade. Isso é intrínseco dentro da gente. Então, como esse cara vai lá num debate, olha para a câmera, tem a cara de pau de falar que vai fazer Deus e o mundo, e sabemos que ele não vai cumprir, o povo é iludido. Agora, se vir um cara na televisão, fala: ó, tá aqui, ó, tô aqui com papel e registrei esses 7 itens aqui, faça chuva ou faça sol, até o meu 3º ano de mandato, se eu não cumprir, eu vou renunciar. Grava isso, coloca na internet, no YouTube, manda para as emissoras de televisão para depois eles chegarem crau no cara. Mas quem tem essa coragem de fazer isso? Pergunta para mim se um político se der, ó, político, ou funcionário público, tem a moral de fazer um negócio desse? Não tem, cara. Sabe por que não tem? Eles não estão lá pela missão. Eles estão lá para benefício próprio. Nós temos em Santos, Lúcio, você estava falando de favela, que você veio da favela, e eu acho muito 10 quando você reconhece as tuas origens, o homem que você se tornou. Eu sempre falo que eu sou filho de zelador, independente do Nando, motivador. Eu sou filho de zelador. Meu pai faxineiro, minha mãe faxineira. Tenho orgulho falo de boca cheia. E quando você fala, eu vim da favela mesmo. Eu vim do gueto. É lindo, velho. Só que não é o que fizeram com você e nem de onde você estava. É para onde você está indo. Nós temos em Santos, cidade riquíssima, litoral, Baixada Santista, é a cidade metropolitana da Baixada. Se pegar todas as outras cidades modelam Santos. Uhum. Nós temos o maior complexo de palafitas, de favelas em palafitas, Lúcio, do Brasil. Caramba. Bicho, os caras estão na política fazendo o quê? Não solucionaram isso. Isso serve para vereador, isso serve para prefeito que passou, isso serve para deputado federal, deputado estadual que representa essa cidade. Isso serve para todos. Esses caras tinham que ter vergonha na cara. Esses caras não poderiam colocar a cabeça dele no travesseirinho ali e ficar relaxado. Teve uma reportagem da Record, do Repórter Record, de 1h10, onde eles foram fazer uma reportagem nesse complexo de palafitas que tem 50 anos, Lúcio. Achei que era novo. 50. Rapaz. 50. Cara, eu vi aquilo, por Deus, pela luz que me ilumina, pelo meu pai que faleceu o ano passado, pelos meus filhos. Eu me emocionei, brother. Eu chorei. Você vê uma criança, velho, em condição degradante, pegando umidade, porque a palafita é construída em cima daquele terreno pantanoso, daquela água pantanosa, fedida, fétida. E a criança alegre, bicho. Ela não conhece outra realidade, irmão. Por isso que eu falo, será que esses caras não têm sensibilidade? Aí chega na época da política, eles começam a fazer, nós temos um projeto piloto. Nós temos um projeto piloto aqui que nós vamos solucionar esse problema. Não vai solucionar esse problema. Eles não querem solucionar esse problema. Quem quer solucionar esse problema é quem não é político, quem não está na política. Agora me pergunta, o sistema está contra quem quer entrar na política com boas intenções. Nós precisamos de líderes de verdade, irmão. Eu não consigo ver uma patifaria dessa
e ficar em paz. Eu sempre falo, a gente estava com o Dr. Bactéria aqui no podcast anterior, uns anteriores, e eu falei para ele, a gente tem um grave problema, né? Você tem o rio de água suja e o rio de água limpa. O de água suja está todo vapor. E o de água limpa, ele está devagarzinho. Porque as pessoas, parece que elas criaram aquela coisa, eu também tinha essa questão, eu não quero saber de política. Eu tinha essa cabeça. Só que você tem que entender o seguinte, você é a parte boa da história. Se você não acessar o que está sujo para limpar, vai continuar sujo. Sim. Então, a maioria das pessoas que a gente entrevistou aqui, o cara é dono de fazenda. Sim. Falei para ele, por que você não se candidatou a um deputado estadual, um deputado federal, qualquer coisa? Porque a cabeça desse cara é uma cabeça boa. Mas aí você vê, as pessoas boas, até o Silvio Santos, vamos pegar esse como exemplo, ele quase foi um Tentou presidente. várias vezes. Você entende? Não deixaram. Parece que é uma coisa que não dá... A pessoa boa não pode ser político. Não, é isso que eu ia te perguntar, porque assim, lógico, a gente olha, né, esse cenário da política que a gente vive, esse mar de água suja, e aí você, falando disso, até me provocou, né? Da onde veio, né, toda essa vontade? Porque, cara, realmente é você nadar contra uma correnteza pesadíssima, não é, Nando? Conta um pouco dessa sua história. O Nando Pinheiro. Você falou do seu pai, filho de zelador, mas qual que é a história do Nando? Eu vou contar, eu vou minimizar essa história até chegar na questão da política. Tá. Bem, eu sou de 1980, nasci no dia 23 de abril de 1980. Quando minha mãe, Maria de Lourdes Pinheiro, estava grávida, com 7, 8 meses de gravidez, o meu pai, que se chama Davi, que é meu pai de sangue, que eu só sei que o nome dele é esse, Davi, inclusive eu tatuei aqui a estrela de Davi, porque eu já ressignifiquei o que o meu pai queria fazer comigo. Uau. E perdoei. Isso nós aprendemos através da constelação familiar. Sim. E tá tudo bem, ele teve um porquê de pensar dessa forma. Mas chegou na minha mãe com 7, 8 meses de gravidez e falou, tira. Pô, você é maluco? Como que um homem, em sã consciência, pode falar para tirar um filho que está quase nascendo? Sim. Claro que a minha mãe não obedeceu isso e mandou ele se escafeder e andar. Parece-me que ele era caminhoneiro. E hoje eu entendo o porquê. Eu tive algumas namoradinhas na vida assim, né? Você vê que toda a questão de herança, você tem genético também. É. Olha que até os demônios de outras gerações, os erros e os acertos, vai vir para você. Então você tem que quebrar esse ciclo do mal. E ao longo da minha vida eu quebrei esse ciclo do mal. Eu poderia chegar aqui num podcast desse e falar, não, meu pai foi um vagabundo, meu pai isso, meu pai aquilo. Não, eu perdoei, já era, acabou. Eu já me resolvi com ele de forma interna com o universo. E é tão claro que eu estou falando aqui, estou me arrepiando. Então é o Espírito Santo falando, é isso, filho. É isso aí. Vai para cima. Então, essa questão com meu pai foi superada. Só que quando eu nasci, cara, eu tive um probleminha chamado ictirice. A criança, é normal, a criança nasce amarelada. E aí eu estava naquela redoma para tomar banho de luz, e eles colocam, né, 2 tapa-olhos para que não segue a criança, obviamente. Só que não contaram nada para minha mãe. Aí minha mãe foi lá, o Fernando nasceu. Quando olhou, ela já colocou um monte de papagaios e besteiras na cabeça dela. Meu filho nasceu cego, porque nós tínhamos um parente, que era um tio nosso, que era cego. E aquele negócio que a gente fala na PNL, de 100% do que você pensa, 80% ou 90% é lixo. 10% pode ser que aconteça. Um dia. Mas ela cravou que eu tinha nascido cego. E aí, ela teve um problema a nível... eu tenho que ter um certo cuidado quando eu falo isso, um podcast. Até minha mãe falou, não fala isso, porque... Né? Ela teve um grande impacto emocional. E ela não pôde cuidar de mim. Então, quem cuidou do Fernando Pinheiro, do Nandinho, quando era pequeno, nos primeiros dias de vida, foi minha avó, a mãe da minha mãe, a dona Landa, que eu também tatuei aqui no meu braço. Essa é a minha mulher, a mulher da minha vida, a minha guerreira. Está com 80 e poucos anos. Uau, legal. Ela me criou e ela era casada num segundo casamento. Não era meu avô, ela não era casada com meu avô. Já tinha separado. Ela tinha um segundo casamento, que era com o seu Edivaldo Pereira Novaes. Na época ele tinha 30 anos de idade. E quando eu completei 1 ano de idade, eu estava no trem aqui em São Paulo, que eu nasci em São Paulo, nasci no Hospital da Lapa. Nessa saída e vindas do trem da Lapa até Franco da Rocha, onde eu morava, eu chamei ele de pai, porque era a minha referência masculina. E aí ele olhou para mim, aquela criança de 1 ano,
com os olhos grandes, né? Sobrancelha sempre grande, assim como é a minha. Falou, ok, já que você me chamou de pai, daqui para frente você é teu pai. Ali eu tive uma grande oportunidade na minha vida. Deus me deu uma grande oportunidade de ser criado por um homem de verdade. Sensacional. E aí, eu fiquei sabendo dessa história que eu estou te contando agora com 7 anos de idade. E chegaram numa mesa como essa aqui. Ó, filho, você não é o nosso filho, a tua mãe é quem você pensa que é a tua irmã, mas a tua mãe é a Lourdes. E aí eu entendi. Só que eu levei impacto emocional, mesmo falando, não, tá tudo bem, eu entendo, você uma criança, pô, leva pancada. Sim. Por isso que eu gosto do Wolverine. Então, várias feridas foram abertas desde o meu nascimento até eu chegar aqui onde eu tô. E aí, Lúcio, passou o tempo, eu me relacionei com 15, 16 anos com a minha primeira namorada. E como eu tinha essa síndrome do abandono, o que eu fiz com a minha primeira namorada? Pô, inconscientemente, vou fazer um filho nela. Mas inconsciente. Olha, isso. Isso é inconsciente, tá? Isso não é um comando que você dá pro teu cérebro. Isso é inconsciente, pela dor que você sentiu do abandono. E aí minha filha nasceu em 1997, minha primeira filha, a Vitória. Quando a Vitória nasceu, eu tinha 2 escolhas. Fazer o que meu pai fez comigo, abandonar a minha namorada, ou continuar. Óbvio que eu falei, não farei aquilo que meu pai fez comigo. Tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. Se eu tivesse feito o mesmo que o meu pai fez comigo, o Davi, eu não teria quebrado a maldição. Sim. Eu teria continuado com a maldição. Te ensinou o que não fazer, né? Meu pai me ensinou o que fazer e o que não fazer. Pô, toca aqui, é isso. Pô, que legal conversar com pessoas inteligentes. Eu coloquei no meu mindset, eu nem sabia sobre mindset, Lúcio. Eu não preciso errar, eu tenho uma criança que depende de mim. E aí eu cheguei numa emissora de rádio, uma antena, logo onde eu morava, na rua, uma emissora de rádio pirata. Eu cheguei pro dono da rádio e falei, bicho, eu preciso de uma oportunidade, eu quero trabalhar no rádio. Porque tinha um tio meu que foi me visitar em casa, ver minha filha, e ele era locutor, Paulinho Pinheiro. Ele era de Soledade, no Rio Grande do Sul. Ele falou, os Pinheiros, aí ele colocou uma crença potencializadora na minha cabeça. Ele falou, os Pinheiros sempre foram bons comunicadores, e você é um pinheiro, você pode. Ele me motivou. E eu coloquei essa parada na mente, cara. E fiquei batendo, então ele tá falando, então ele acredita em mim, vou pra cima. Pedi pro cara insistentemente me dar um horário na rádio. Ele me deu uma oportunidade, um horário da meia-noite às 6 horas da manhã de domingo pra segunda. Quando você tinha, Nando? Eu tinha 18 anos. Cara, 18 anos. O cara falou, não tem nada nesse horário, vai aí, né? Vai. Filha da mãe. E aí... Que sensacional. Cara, é aquele negócio, você tem uma oportunidade, você tem que fazer da limonada uma caipirinha. Gostei. Você tem que fazer da limonada uma caipirinha. Porque do limão o suco já tá fácil, né? Já tá fácil. Mas quem tava comigo no meu primeiro dia de rádio, onde eu falava só a hora certa, da meia-noite às 6 horas da manhã? Tenta adivinhar. Caraca, agora pegou pesado. É difícil. Quem tava comigo? Eu vou chutar aqui, mas assim, com a chance de errar é enorme. A sua namorada? Não. Quem você acha? Ai, eu não sei, não vou chutar, não sei. Quem tava comigo no meu primeiro dia de rádio era o meu pai. Uau, que top. Seu Edivaldo. Cara, a partir do que o pai tá nas tuas costas, apoiado nas tuas costas, com a mão no teu ombro e falando vai, você vira um Wolverine, um mutante mesmo. Eu sou o Logan. Você tem um nível de força que é inexplicável. Porque Deus é pai. Deus envia seus anjos e o meu pai estava sendo um anjo na minha vida, canalizando a força de Deus Pai num ser humano pecador, mas passando essa energia também para um pecador que estava começando uma carreira na comunicação. Olha como é importante. Olha a visão que eu tenho. Sensacional. Então, para resumir, eu tive aquela oportunidade, não desperdicei, porque da meia-noite às 6 horas da manhã eu podia errar. E era um treinamento intensivo. E eu fazia isso todo sábado e domingo. Logo depois, me passaram por um horário de manhã, eu fiz um programa sertanejo e foi me destacando no rádio.
Aí, dando um salto no tempo, eu não parei de fazer rádio, eu não parei de fazer locução publicitária, de gravar minha voz e ouvir. É o tal das 10 mil horas. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Então eu gravava minha voz, ouvia, gravava, ouvia, gravava, ouvia, gravava, ouvia. E aí eu me tornei especialista em produção de áudio e narração. Em 2022 eu tive um convite para ir para o Japão, morar no Japão e trabalhar com comunicação. Eu cheguei no Japão no dia 22, ou melhor, no dia 23 de fevereiro de 2002. Eu saí do Brasil no dia 22 de fevereiro de 2002. Fiquei 5 anos no Japão trabalhando em rádio e televisão. Trabalhei em rádio para brasileiros. Eu trabalhei na Globo Internacional, na Record Internacional, narrei uma das partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo, nas preparações da Copa do Mundo de 2002. Fui no estádio onde o Brasil jogou a semifinal contra a Turquia, em Saitama, onde o Ronaldo fez aquele gol de bico em 2002. Eu estava lá, eu estava vivendo a história. Caracas. Eu assisti uma Copa do Mundo onde o meu país foi campeão, a última vitória do Brasil nas Copas, o último campeonato. Então Deus me deu oportunidades que é surreal. É Deus, cara, não tem outro. É o maior técnico do universo, é o maior gestor do universo, é o Pai. Mas a história não acaba aí. Depois que eu tive essa faculdade no Japão, eu voltei para o Brasil e toda a grana que eu ganhei no Japão, eu juntei em comprar equipamento, que eu sabia que eu ia voltar para o Brasil e eu ia montar uma empresa de produção de áudio e vídeo. Quando eu voltei já com essa cabeça. Então não voltei com milhares de dólares como os caras fazem quando voltam. Eu voltei com muitos equipamentos para fazer uma das maiores produtoras naquela época, em meados de 2007, 2008, que até hoje existe, não é mais minha, que é a Audio 5 Produções. Eu fui me destacando nesse segmento de produção, de comunicação. E aí dando um salto no tempo, eu tava nadando na maré, irmão. Voz das principais emissoras, eu fui voz padrão da TV Globo, em suas afiliadas, aquela hoje, logo depois do Jornal Hoje. É muito legal, né? Você não pode perder o treino oficial. Não era da Globo Rio, da Rede, era da TV Mirante, em São Luís do Maranhão, e da TV Liberal no Pará. Todo o Maranhão, todo o Pará ouvia a voz do Nando. Hoje, depois do Jornal Nacional, tem Viver a Vida. E logo depois, pum, pum, pum. Aquela... É muito legal. É legal, né? Muito legal. É top, é top. É muito legal, cara. É muito legal. Globo, você, tudo a ver. Assista agora. Não. É legal. Você tá maluco, cara. Oferecimento Raider. Use Raider e dê férias para os seus pés. É muito foda, cara. Eu gostava de fazer aquela lá. Mundial de Fórmula 1. Máquinas e pilotos. Era puta. Cara, eu adoro. Que sensacional. Então, em 2010, dando um salto agora, em 2010, eu percebi que os atores estavam tomando o mercado de publicidade. Estavam gravando mais comerciais do que os próprios locutores, os narradores. Eu falei, eu vou perder espaço. Eu falei, vou fazer um curso de teatro. E eu fiquei fazendo curso de teatro, me especializei em teatro de 2010 a 2015. Me formei em artes cênicas. Eu sou, minha formação é artes cênicas. Eu sou ator de formação com DRT e também locutor, apresentador. Tenho capacidade técnica e de aprendizado para apresentar qualquer programa em qualquer emissora de televisão, fazer off e fazer uma novela, caso alguém me convide, seja na Netflix ou seja na TV Globo ou na Record, que seja. Tem essa capacidade. Só que tudo na vida é foco. Só que em 2015, mano, eu tava... Sabe quando tá tudo legal na tua vida? Mulher, filho, casa boa, carro. Dentro do meu segmento eu era uma referência. Só que eu estava triste. Estava com uma crise existencial. Sei lá, é uma crise existencial. Alguns falam que é depressão. Eu comecei a me indagar. Será que a vida é isso? É só ficar atrás do microfone, fazendo narração? Eu comecei... Não foi ninguém que chegou para mim e falou, não. Porque os próprios amigos narradores, locutores... me criticavam. Mas você quer aparecer demais quando eu fiz teatro. Eu falei, claro que eu quero. Que é o ator que quer ficar atrás das câmeras. Lógico. Eu sempre fui um cara que tive personalidade. Desculpa, não tô nem aí o que o outro pensa de mim. Sim, zero pelo julgamento. Zero julgamento. É estoicismo isso, né? Sim. É estoicismo. Isso. Eu devo satisfação para aquele... Antes eu devia satisfação para duas pessoas. Meu pai e Deus.
Meu pai faleceu, agora só para Deus. E o respeito que eu tenho pela minha mãe, que está viva até hoje. As minhas duas mães. O que as minhas duas mães falarem para mim é ponto. Acabou, não vou retrucar. Agora, fora as minhas duas mães, Deus Pai, vai te a merda. É bem papo reto, irmão. Quem você é? Tu é um semideus? Tu tem uma bola de cristal para falar onde eu vou estar, o que eu devo fazer? Não tem. Você vai bater na minha casa e vai pagar os boletos que eu tenho para pagar, que são muitos? Não. Então, ó, tu não tem moral nenhuma comigo. Eu não devo satisfação para você. Mas vamos dar um salto no tempo. Quando eu estava nessa depressão, nessa crise existencial, Deus colocou no meu caminho um cara chamado Marcelo, que me deu um presente. Eu tinha feito um vídeo na internet que explodiu, chamada Nascidos Antes de 1986. Ele pegou esse vídeo e depois Toda Mulher Precisa de Carinho no Facebook teve 1 milhão de compartilhamento e o outro teve mais 1 milhão de compartilhamento. Aí, moral da história, ele me deu um curso chamado DL, Desenvolvimento de Liderança, do professor Neil, do INEX, do Instituto. Conhece o Instituto INEX, o professor Neil, né? Quando ele me deu esse curso, eu falei assim, é o tal do Zé Ruela. Eu era o Zé Ruela. Falei, pô, isso é maçonaria, bruxaria. Não quero saber disso aí, rapaz. Tá pensando o quê? Que PNL é o escambau, sabe? O bruto. Isso é lavagem cerebral, rapaz. É o que os caras pensam do coach hoje, da mentoria. Isso é lavagem cerebral, irmão. Tá pensando o quê? Eu já sei de tudo. Eu sou a voz. Tava quase me comendo com a minha voz. É o arrogante, é o cara que sabe tudo. Eu já tive desse lado que as pessoas estão. Só que o DL, o INEX, professor Neil, a Viviane, conheci. Esse grupo do INEX me mostrou que eu era o Zé Ruela. Eu pensava que eu sabia, mas não sabia. A nível tratar as pessoas com dignidade, de igual para igual, isso eu já tinha do meu pai. De que todo mundo é igual abaixo do Deus Pai. Porque a formação e o caráter ele já tinha me dado, mas eu ainda era um cara que julgava aquilo que eu não conhecia. E é o mesmo que acontece com as pessoas. Só que quando eu fui no DL, 3 dias em Atibaia, fizeram isso aqui comigo, ó. Me torceram, velho. Abriram várias feridas e naquele momento também foram fechadas várias feridas através desse treinamento. Show. Saindo de lá, minha mente, cara, meu sistema límbico, o reptiliano e o escambau foi para outro nível. Fez assim, ó. Bum. O Pablo fala muito isso, né? Eu quero mandar um grande abraço pro Pablo Marçal. Não desiste, hein, Pablo? Eu tô nessa da política, sei que não é fácil, mas não desiste. Independente do partido que você tá, não estamos no mesmo partido, mas você é um guerreiro. E nós vamos chegar lá, pode ter certeza. Mas voltando. O Pablo contou uma vez que quando ele entendeu o que era a missão dele e entendeu a questão do desenvolvimento pessoal, da PNL, dos livros que ele leu, da mesma forma que eu li, a cabeça explode, não tem como, é um Big Bang que fala, né? Uhum. E aí, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com o meu trabalho para ajudar a gente. E aí começou, sabe, o bichinho, parece um comichão, velho. O negócio parece que fica assim, ó, coçando você para você ajudar a gente. Aí você descobriu. Aí eu descobri, pronto, a missão da minha vida. Eu descobri que era através da minha voz falar aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Legal. E aí que começou o canal de motivação. Não é o que fala, é como se fala. Como se fala. E lá em 2015, que nós começamos, não tinha alguém que fosse uma voz da motivação. Título esse que não foi eu que dei para mim. As pessoas me deram esse título. Tinha o quê? Vídeos em inglês. Sim. Believe your power. Yes, you can. Believe your dreams. Que era a pegada americanizada da motivação. You have the power. Aqueles vídeos, aquela coisa. Eu falei, porra, não tem ninguém, não tem nenhum maluco fazendo um canal de motivação com uma narrativa. Porra, bingo, vou fazer. Se não tem ninguém, eu vou fazer. Comecei com um vídeo, 2, 3, daqui a pouco eu tava com 100 vídeos e com 100 mil inscritos. Caracas. Por quê? Ninguém tava fazendo. Tinha locutores melhor do que eu? Claro que tinha, profissionais mais experientes, mas eles estavam fazendo? Não. Sabe por que eles não estavam fazendo? Porque não era missão, irmão. Eles
eles talvez não estariam fazendo, porque eles faziam sempre aquela pergunta: quanto isso vai me dar? Ajudar pessoas não vai te dar nenhum tipo de retorno lucrativo nos primeiros anos de que você está fazendo isso. Eu não estava interessado no quanto eu ia ganhar, se ia dar dinheiro, eu apenas fazia just do it. E isso, cara, nós começamos a fazer de uma forma, um trabalho voluntário. Passado alguns anos, hoje é o maior canal de motivação em língua portuguesa do mundo. Só que bem no começo, Pedro, o meu primeiro vídeo chamado Deus Quer Falar Comigo, quando o canal tinha 2, 3 pessoas, eu mentalizei, naquele momento que eu estava gravando, eu sempre conto isso, falei: Pai, faça com que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas, meu Pai. Sensacional. O meu Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. O nosso Deus, ele é um Deus de provisão e que cumpre exatamente tudo aquilo que você pede com fé. Ele conhece o seu coração. Sim. E eu falo que até hoje ele tem cumprido categoricamente comigo aquilo que eu pedi em meados de 2015. Ele tem espalhado a minha voz pelo Brasil, por Angola, Caramba, por que Moçambique, top, Portugal, Japão, Estados Unidos. A minha voz está espalhada nos 4 cantos desse planeta de um pedido sincero que eu fiz para quem manda, para quem comanda. E aí chegando na política. Em 2018, vendo o Bolsonaro, que aconteceu com ele, eu não tenho político de estimação, mas tem algumas situações na história que me motivaram e me fizeram ter um olhar diferente. O cara levou uma facada. O cara não participou de nenhum debate. O cara era um improvável. Todo mundo falou: não, ele nunca. Daqui a pouco, bum. Imbecil, ele não é alguma coisa diferente, ele tem. Claro. Ele se tornou presidente do Brasil. Quer as pessoas gostem ou não, não estou aqui defendendo ou falando que eu gosto ou não de Jair Messias Bolsonaro. Eu respeito a trajetória desse cara. Todos deveriam respeitar, da mesma forma que a gente tem que respeitar a história do atual presidente. Quer você goste ou não, vamos falar de história. Vamos dividir a questão de partido A, partido B, lados, né? Sim. Direita e esquerda, para cima e para baixo. Esse maluco tentou 3 vezes ser presidente e é aquele negócio. Eu vou conseguir. Água mole em pedra Água mole em pedra. Nenhum imbecil chega na presidência da República. Sim. Alguma coisa de diferente o cara tem. É isso aí. Eu acho que é o mínimo que a gente precisa é respeitar a história das pessoas. Isso. Não compactuo Aí é outro... com o partido que ele Sim. defende, o que ele fala muitas vezes. Lúcio, eu não preciso concordar com você em tudo que você fala. Sim. Porque quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Sim. Não compactuo com diretrizes de que Bolsonaro fez lá em 2020 e 2021, no advento da pandemia. História essa que todo mundo sabe. Eu acho que ele poderia ter tirado um pouco mais o pé e falado diferente. Não é o que fala, é como se fala. Mas é inegável que de um lado ou de outro, muitas gestões, presidentes da República, governadores, inspiraram pessoas a estar na política. E quem me inspirou, quem me motivou, vou ser muito sincero, foi o Bolsonaro, cara. Eu falei: caramba, que coisa louca, o cara é meio doido. Porque assim, cara, se for para ser igual a todo mundo, eu tô fora. Sim. Eu tenho personalidade, da mesma forma que ele tem, e todos deveriam ter. Por isso que eu acho que é uma babaquice essa questão. Olha, eu tenho o apoio de fulano de tal, eu tô benzendo. Tudo bem, que legal o apoio, obrigado, gratidão. Mas vai com a tua garra, com a tua força, porque se você ganhar ou perder, a responsabilidade toda é sua, é assumir responsabilidade. E aí em 2018, cara, eu tava num carro, vou até pegar isso daqui, eu tava voltando de uma palestra minha, se não me engano eu tava voltando de Fernando de Noronha. Eu tava no Recife, fiz uma palestra no Recife, eu fui para Noronha e voltei. No que eu volto de Noronha, eu tava no carro com uns amigos, com um amigo meu que é policial civil e um empreendedor, um grande amigo meu. E aí, cara, eu tô na frente do carro, sei lá, alguma coisa tocou na minha mente e eu lancei essa. Eu falei: eu vou
me candidatar a deputado federal. Eu vou ser político. Eu vou entrar na política. E eu coloquei essa parada na cabeça. Infelizmente, tudo que eu coloco na minha cabeça, enquanto eu não consigo, eu não paro. Eu não paro. Às vezes eu me arrependo daquilo que eu peço e daquilo que eu quero. Porque eu sei que vai se concretizar. Independente do que aconteça. Porque eu vou em busca disso. É determinação. É determinação. Resiliência. Então, a sua pergunta, né, respondendo agora, sim. fazendo esse resumo, foi exatamente em 2018, vendo tudo o que estava acontecendo no Brasil e essa nova oportunidade que o Bolsonaro teve e foi realmente um marco. Infelizmente, teve a pandemia. Sim. Não quero desculpar aqui, Sim. o cara pegou uma pandemia Sim. aqui, não foi fácil para ninguém, era algo totalmente Claro, novo. Claro. Mas e aí eu me filiei ao partido dele, ao PL, inclusive o cara, olha como a vida é incrível. O cara que era um dos amigos dele, assessores, que ele tinha vários assessores, pegou Covid e quase foi entubado, quase estava morrendo, Lúcio. E quem ele ouvia quando ele estava quase sendo entubado? Ele ouvia Nando Pinheiro. Cara, Vai, não desiste, você consegue. Não desista dos seus sonhos, não desista da vida. Irmão, levanta. Eu falo isso direto nos meus vídeos. E aí ele me ligou aos prantos, falou, Nando, você salvou minha vida. Vou falar o nome do cara aqui. Huguiton Batista, meu irmão. Ô Lúcio, eu falo a verdade, aqui não tem meias palavras. Que sensacional. Os caras eles não vão conseguir me enfrentar num debate, porque enquanto os outros falam carga d'água e mentira, eu trabalho com a verdade. Huguiton Batista, irmãozaço. Diz ele, palavras dele, você salvou a minha vida. E como que um cara que supostamente eu salvei a vida, porque quem salva a vida é Deus, Sim. por intermédio da minha você vida. foi o canal, né? Eu fui o canal, exato. Foi o canal. Ele falou, cara, você tem que vir na política. Você precisa vir. Eu vou te mandar uma passagem. Você vai vir aqui, em Brasília, e o Bolsonaro vai assinar a tua ficha. Você lembra essa... Não sei se você lembra meus stories que eu fiz. Eu fui para Brasília e tal. Que sensacional. Em 2022, quem assinou? Quem abonou minha ficha? Bolsonaro. Bolsonaro abonou minha ficha em 2022. Não foi nem Valdemar da Costa Neto. Só isso, só. Não, Só isso, só. o presidente da República, cara. É. Não foi o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL. Quem é o Nando na fila do pão? Ninguém queria saber se eu era motivador ou não. Quem sabia era o Huguiton Batista. Eu sei quem é o Nando Pinheiro. E aí, é o tal da lei da atração. Um negócio foi chamando o outro. Eu coloquei isso na minha cabeça em 2018. Daqui a pouco eu tô lá com o Bolsonaro, tirando foto com ele. Ele tá assinando minha ficha. E aí eu vim como candidato a deputado federal, fazendo uma campanha dentro de casa, pela internet, sem ir pra rua, sem recursos nenhum. Pum, teve a eleição. Primeira vez que eu me candidatei, tive 30.364 votos. Cara, é voto pra caramba. Caramba. Aí, pô, cara, as pessoas confiaram em mim, saíram disso. 30.364 pessoas em 2022, quando eu me candidatei a deputado federal, saíram de suas casas porque elas tiveram essa ação, elas acreditaram no meu potencial e votaram em 4 números. Naquela época era 22, 23. Amigo, olha a responsabilidade que eu tenho com essas pessoas de todo o estado de São Paulo. Aí passou ano, entrou ano, eu não consegui, ok? Agora eu desisti? Não. Conversei com Deus, Pai, se não for da sua vontade, faz tudo dar errado, Senhor. Só que eu coloquei uma parada na cabeça, eu vou vir como candidato a prefeito de Santos. Sabe o que as pessoas falavam pra mim? Você é maluco, você nunca vai conseguir vir como candidato a prefeito de Santos, é muito difícil. A bolha da política santista é praticamente impenetrável. Mas com quem que eu tinha conversado? A tua agulha era diferente pra furar a bolha. Bicho, eu tenho que pedir autorização pra quem? Pra presidente de partido? Não. Para papagaios, puxa-saco e de cabide de emprego, eu tenho que pedir autorização para aquele dali primeiro. Porque se você não pede autorização para ele, meu amigo, nenhum ser humano na face da terra vai te dar essa autorização. E quando ele fala, vai filho, você pode, acredita em você, não desista. Não deu agora porque eu tenho uma coisa muito melhor preparada para ti, meu filho. Aí você vai, irmão. Eu acredito muito. Você falou várias coisas aí. Gente, de verdade, ó, você que tá aí, esse podcast, eu já fiz vários, mas esse aqui realmente Esse assim, são os insights que você...
eu sempre falo, né, Pedro? 3%. Assista esse podcast inteiro. 3%, se você conseguir assimilar, você vai mudar totalmente a forma como você vê a vida e a forma como você age com você em primeiro plano. Porque o acreditar em você é a coisa mais importante na vida. Porque quando você acredita em você, você transmite essa verdade para o outro. Quando você não acredita em você, esquece. Você vai ser só um balela na vida sem saber realmente para onde ir. E a coisa mais importante é isso, é você acreditar nos seus sonhos e colocar ele assim, de verdade, para acontecer. Você conta, e é muito engraçado, né? Você falou, com 35 anos, porque eu podia não sei o quê. Eu acredito muito no tempo de Kairos. E você me deu um presente maravilhoso no dia 4 de dezembro de 2021, quando eu fui fazer o meu evento, que a gente se conheceu, assim, foi tudo muito rápido, né? Do Clubhouse, e depois você tava não sei aonde, aí live aqui, não sei o que, um monte de coisa acontecendo. E aí eu contei um pouco da minha história, e aí ele falou assim, cara, eu vou te dar um presente, me manda umas fotos aí, conta o seu roteiro, coisa básica que eu vou criar algo pra você. Até então, sem saber o que era isso. E no dia do evento, eu recebi pela manhã o vídeo lá. E eu não tinha visto, porque eu recebi pela manhã, eu tava dentro do evento, né? Cara, quando eu coloquei o vídeo, eu vi junto com a turma de mais 30 pessoas. Não, e aquele teu vídeo Cara, assim, quando você fala, pô, demorei, não sei o que, cara, tudo é no tempo de Kairos, bicho. Deus, ele veio te moldando pra você se tornar esse cara que você é. Porque você, cara, de verdade, assim, nossa, eu chorei demais, assim, as pessoas choram. É muito forte. E não é só a história do Lúcio. Até arrepio, aquela voz que traz a história do Lúcio. Cara, eu fico pensando, tudo é no tempo certo. Do tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Hoje, cara, você tá maduro, você é um homem, você é um cara que você sabe do que você quer pra tua vida, você tem um propósito muito bem claro. Antigamente era tudo nebuloso. Verdade. Você entendeu? Eu falo ali que eu vejo com a visão, com os olhos da alma, por quê? Porque eu só fui aprender sobre vida depois que eu perdi um olho. Eu tive que passar por um acidente para começar a entender que primeiro vem de lá. Não é as vontades do Lúcio. É o Lúcio. Quem que é o Lúcio, bicho? Né? Então, quando você para e você fala, Deus, qual é o caminho? Ele vai te dar o caminho. Mas pode ter certeza que não é um caminho de flores. Não é um caminho de espinho cheio de rocha, é um negócio maluco. Mas depois que você passa, que você olha para trás, você tem a ideia. Eu acredito que você tem a ideia de tanta gente que você não tem nem ideia onde essa pessoa está, que você salvou a vida dessa pessoa. Eu não tenho noção. Lúcio, eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado essa missão. Eu vejo isso como uma missão, como algo que realmente, com clareza, tudo que eu passei na minha vida, todas as dores, todas as dificuldades, todos os erros, todos os acertos, que assim, não sou santo, tá? Cometi, cara, alguns erros da minha vida que são imperdoáveis, no sentido de tratamento com as pessoas, no sentido de, poxa, poderia ter pegado mais leve nessa situação, poderia ter dado um pouco mais de atenção para os meus filhos. Assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque quando você está no game da conquista ou da missão, cara, muitas vezes você vai ter que subir a montanha sozinho. Você vai ter que subir essa montanha, deixar algumas pessoas para trás. Mas não é que você não ama essas pessoas. É que você tem uma missão de Deus. E na Bíblia está muito bem claro. Se afaste da sua parentela, Sim. que eu irei te mandar para um outro lugar, para uma nova cidade. É isso aí. Para você viver um novo tempo. Então minha vida hoje, Lúcio, só faz sentido quando eu faço sentido na vida do próximo. E através da política eu vi que é uma plataforma pantanosa, uma plataforma que eu não faço noção como funciona, mas é uma plataforma que resolve coisas. Se tem como resolver alguma coisa e seja tangível para que o meu povo não pereça, é através da política. Eu tenho o mesmo pensamento que o Pablo Marçal tem. Várias vezes ele fala, quero ser presidente da República. E eu falo para você, eu vou ser presidente da República. Uau. Então daqui a alguns anos você vai ver o nome do Marçal como presidente
Daqui a alguns anos você vai ver o nome do Nando, talvez alguns fios brancos, como presidente da República. E pode ser você também. Pode ser você também, Pedro. Lucio, pode ser o pessoal que está nos assistindo agora. Onde é o topo? Onde eu tenho que mirar? Onde é o sol? É essa a presidência da República? Vamos lá. Eu coloco o meu nome à disposição agora. Coloco o meu nome à disposição àquela cadeira para servir o meu povo agora. Mas eu preciso construir uma carreira política. Eu só vou conseguir construir essa carreira política através, não do convencimento piegas e coletivo, falando a verdade. Mesmo que ninguém esteja fazendo o certo, tem alguém olhando, o pai lá. Faça o certo, faça o que deve ser feito. Então essa é a minha missão, irmão. O motivador, o Nando motivador, continua. O Nando radialista ou locutor é um outro Nando. O Nando brincalhão, que eu gosto de brincar pra caramba, é um outro cara. O avatar político, Nando Pinheiro, é um outro cidadão. Nós podemos ser muitas pessoas dentro da nossa própria alma. É isso que as pessoas têm que entender. Existem vários talentos dentro de você. Você não é uma coisa só. Na verdade, nós não somos, nós estamos. Nós estamos fazendo algo. Nós não somos. Agora, numa definição clara, quem é você? Foi uma pergunta muito difícil. Até eu achar essa resposta. E eu demorei 35 anos para descobrir a minha missão e demorei 42 anos para descobrir. Há 2 anos atrás eu descobri quem eu sou. Lúcio, eu sou luz em meio à escuridão. Uau, sensacional. É isso que eu sou. E eu acho que faz muito sentido o que você estava falando, né? Você pegar o exemplo teu, do Pablo Marçal, e figuras emblemáticas, assim, que nem vocês dois, por exemplo, que olharam a situação política hoje que a gente vive como realmente um cidadão. E falou assim, já que essa turma que está hoje não está resolvendo por motivos diversos, eu sou um cara incomodado o suficiente para meter as caras e fazer. É incômodo. Sim. Você só muda através da dor. É isso aí. E Simbiose, né? A simbiose. Simbiose. E o que me dói na minha cidade e no Brasil inteiro? Porque na minha cidade é uma cidade incrível. Santos é uma cidade maravilhosa, cara. Terra do Neymar, sim, né? Terra do Neymar, terra do Pelé, terra de muitos talentos. É uma cidade que tem o maior jardim de orla do mundo, tá no Guinness. É uma cidade que tem um sol lindo, maravilhoso. Faço convite para todos conhecer Santos. Só que é uma cidade que tem problemas, como as mais de 5.500 cidades que nós temos no Brasil. Só que é o seguinte, o povo merece um gestor, não um político. Eu vejo a cidade de Santos como uma empresa, eu vejo a cidade de São Paulo como uma empresa, Sim. O Brasil como uma empresa. Então nós temos que colocar o quê? Gestores, pessoas que coloquem uma equipe, outras pessoas que também têm pensamento de dono, pensamento de gestor, de empreendedor, de empresário, para colocar um gestor na educação, colocar um gestor na segurança pública, colocar um gestor na saúde, principalmente na saúde. Principal, né? Um gestor de trânsito, porque lá o trânsito, o bicho está pegando. E aí estão começando a falar na minha cidade assim, não, daqui a pouco o Santos vai ter o que nós temos em São Paulo, o rodízio. Cara, o cara que colocou o rodízio era um cara que não queria resolver problema nenhum. O cidadão que pensou... Paliativo, É paliativo, brother. O cara vai lá e compra 2 carros, pronto, resolveu o problema. Vou fazer um rodízio porque eu vou ceifar o direito de ir e vir das pessoas. Sim. E se não fizer assim, eu vou multar. Eu sou um ditador. Isso aqui não é Venezuela, isso aqui não é Maduro, bicho. A Venezuela vive uma antidemocracia há muitos anos. Sim. E aí você vê num debate, o Boulos não tem culhão para olhar numa câmera e falar que aquilo dali é uma ditadura. É esse tipo de político que a gente quer? Um cara que não tem coragem de falar a verdade porque tem medo de perder voto? É isso mesmo, esse tipo de político que nós queremos para...
para nos representar. O cara não tem dignidade, não tem personalidade para falar, olhar para uma câmera e falar, ô meu amigo, o que está acontecendo lá está errado. Eu não quero isso para o meu país, muito menos para o meu povo e para a minha cidade, de forma clara e objetiva. Os meus adversários, por exemplo, eu tenho uma adversária, com todo respeito. Ela é uma deputada federal, foi eleita, teve mais de 200 mil votos, e a região que ela foi eleita, nós temos 1.400.000 eleitores. Ela deixa Brasília, abandona o cargo de deputada, disputa uma eleição municipal e que se dane os votos que eu tive. Eu vou disputar o executivo, uma prefeitura. Eu quero lidar com os 5,2 bilhões de PIB que a cidade tem. Será que ela não pensou que tem pessoas capacitadas para ocupar esse espaço? Ela poderia ficar lá em Brasília e ela é uma boa deputada, atuante. Ela precisa sair de onde ela está, fazendo um bom trabalho, podendo melhorar a vida de muitas pessoas por ego ou por um sistema de governabilidade ou por uma loucura da cabeça do presidente do partido dela. Porque não é um projeto do Bolsonaro que apoia, é um projeto do partido que quer fazer 3 mil candidatos a prefeito. Mas quer fazer 3 mil, mas com qualidade? É qualquer pessoa que vai entrar no negócio? Deixa os nossos deputados federais e estaduais lá onde estão. A culpa é do quê? Do sistema, do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Porque se um prefeito vir como candidato, ele tem que renunciar ao cargo. Agora, se um deputado... Olha como é fácil. Se um deputado quiser vir como prefeito, ele vem, se não ganhou, ele volta. Ah, é muito melzinho na chupeta. Caraca. É muito mel, cara. Aí eu tenho uma outra adversária que é petista. Nada contra a pessoa, tá desde o final da década de 70 na política, fez muita coisa pela política da minha cidade, reconheço, independente do partido que ela tá. Uma querida, o nome dela é Thelma, tem até uma vila com o nome dela lá. Uau. Muito quista na cidade, por algumas pessoas, porque nem todo mundo gosta do PT e tá tudo bem. Mas não tenho nada contra a vereadora que decidiu se candidatar, Thelma. O meu embate é fazer perguntas. Sou uma pessoa que veio do povo, sou do povo, filho de zelador, mãe faxineira. E a pergunta é, está satisfeito com o atual governo de Brasília? Quando você entra no supermercado? É só essa pergunta. Você quer que realmente esse partido governe a cidade de Santos? Sou eu que vou responder, é o povo. Do outro lado eu tenho um outro adversário que tem experiência política, como os outros dois que eu falei, as outras duas mulheres incríveis, que é o atual prefeito. Não fizeram um plano de impacto. Cara, até engraçado de falar, porque, assim, dá de César o que é de César. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Atual gestão, não vou falar nem o prefeito, vou falar atual gestão e vossa equipe, porque o prefeito não faz nada sozinho, estão fazendo muitas obras. Que bom que tem obra. Toda cidade tem que ter obra para alavancar o crescimento da cidade. Mas antes de você fazer obra, você tem que fazer um estudo de impacto dessas obras na mobilidade urbana, do direito de ir e vir do cidadão, na questão do empreendedorismo, das lojas que podem fechar devido à obra que está na frente. Então, não se pode fazer obra por obra. Mais uma vez, vou de dar de César o que é de César. A atual gestão do atual prefeito Rogério Santos pegou a pandemia, 2 anos. E as pessoas têm a memória curta. O cara teve que fazer uma escolha. Ou salvo vida ou continuo obra. O que você faria? Salvar vidas, fácil, óbvio. Sim. E aí ele teve, infelizmente, 2 anos para continuar essas obras. Não é uma desculpa, mas é uma verdade. Eu trabalho com a verdade. Quando eu falo que a deputada está saindo do seu cargo, quer sair do seu cargo e disputar uma prefeitura, é uma realidade, eu não estou inventando, é só dar um Google. Quando eu falo que eu tenho uma adversária que é do PT, e eu falo por mim e pela moça que trabalha lá em casa, que é uma prestadora de serviço que faz as compras. Ela falou, seu Fernando, você me deu R$200, mas não deu para nada. Cara, eu falo, mas Cláudia... Eu vim com a sacola do mercado, vazia. Aí eu falo assim, Cláudia, ok, 300. Aí eu dou 300, na outra semana... Não dá para nada. Deu menos ainda. Então, peraí, tem alguma coisa de errado. Quem que está com a caneta? Quem está comandando? Então, se essas pessoas da política, qualquer que seja, não estão acostumadas a trabalhar com olho no olho, com a verdade,
com pessoas que falam a real, sem curva, sem medo de perder voto ou ficar bem na fita com o outro, esse negócio de lacração, bicho, ó, eles vão ter que aprender a refazer a política. Porque a política deveria ser assim. Eu estou fazendo algo em benefício do outro. E é isso que eu faço e você faz também, Pedro, há alguns anos. O que muda? Nada. Só que a população precisa entender isso. Enquanto não entender esse game, enquanto nós colocarmos o mais do mesmo, quem quer ter resultados diferentes não pode fazer as mesmas coisas. Isso é uma lei universal. Sim. Se você faz as mesmas escolhas, você obtém os mesmos resultados. Mas a maior dificuldade, Nando, que eu vejo é assim, ó, clareza. A pessoa, você falou 3 pontos que a gente sempre vai debater: saúde, segurança e educação. Pessoas com educação vai ser uma pessoa intelectual que vai incomodar o político das antigas. Uma pessoa com saúde, ela vai parar de se preocupar, né, porque ela tem saúde, ela vai querer questionar mais. Uma pessoa que não tem segurança vive com medo. Então a cabeça da pessoa que está nesses pilares de preocupar com outras coisas, ela nem está focada aqui. Na real, ela não tem ideia que a administração pública é uma empresa que eu, Lúcio Cidadão, decido colocar lá para gerir aquele recurso, porque aquele recurso chega de alguém que é o empreendedor, né? Então aquele dinheiro entra e ele precisa retornar, que é a verba de destinação lá. Beleza. A pessoa comum, eu tô te falando isso porque, como era de periferia, hoje é claro para mim, mas não era claro isso para mim. Para mim, assim, eu tenho que agradecer esse político aí, que ele tá me ajudando. Você entende ou não? Eu entendo. Então, assim, eu entendo. eu vejo pelas campanhas que existe essa dificuldade de como se fala isso para essas pessoas mais simples. Porque, Pedro, a gente não está falando com gente que tem formação acadêmica. Aquilo ali é uma minoria da minoria. Sim. Por mais que pareça que tem muita gente... Cara, é minoria. A maioria é isso que ele falou. A gente vivendo em pau a pique lá, meu amigo. Mas isso é um problema entendeu? de educação. Por isso que grande parte deles não querem que as pessoas se desenvolvam intelectualmente e através da educação. Você vê, no Brasil inteiro, as escolas em condições precárias, professores com má formação intelectual e cognitiva. A culpa é dos professores? Não, eles não tiveram oportunidade. Eles estão fazendo da limonada uma caipirinha, como eu falei para você, ou um limão. Nós temos que cuidar de gente olhando nos olhos dessas pessoas e se colocando no lugar dessas pessoas. Nós temos um problema terrível, Lúcio, na Baixada Santista. O mesmo acontece em São Paulo, em várias localidades do mundo. Eu estava em Las Vegas e nós temos isso, o problema dos moradores em condição de rua. Sim. Lá em Santos nós temos mais de 2.000 moradores em condição de rua. Caramba, cara. Como que faz para drenar isso e acabar? É uma utopia, é romântico falar, eu vou acabar com os moradores de rua. Não se acaba com isso, porque é um problema de mentalidade e saúde pública. A questão toda é, está sendo monitorada todas as entradas da cidade? Não. 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano? Não. Através da Guarda Municipal? Através de 3 ou 4 turnos diferenciados? O cara tem que ficar lá. Ô Lúcio, sem o visto, tenta entrar nos Estados Unidos pelo México. Ou você vai como coiote, escalando, ou vai nadando, ou vai levar um tiro, cara. Porque os caras não deixam entrar lá. Não quer dizer que... Eu não estou usando essa fala para dizer, a gente vai meter bala nos moradores de rua. Muito pelo contrário. Nós temos que tratar esse povo que está doente como gente de verdade. Ouvindo um a um. Não é na bala que a gente vai resolver as coisas. Vou esconder no cara, né? É no diálogo. Mas qual que vai ser o diálogo? Chegou lá um cidadão através das fronteiras de Santos, através de uma van, chega para o cara da van e fala, irmão, de onde você está vindo? Você é de Santos, esse povo todo aí, estão indo para onde? Acontecia isso na pandemia, cara. Você está vindo de Sorocaba, está vindo de São Paulo? É daqui, pode voltar, irmão. Pode voltar. E para essas pessoas que estão doentes na orla da praia e os 4 cantos da cidade de Santos, o que nós temos que fazer? Assistência social com um plus de inteligência emocional desse prestador de serviço, da assistência social, com uma pós, quem sabe, em psicologia, cara. Eu tenho que colocar especialista para falar com esses doentes. Com Walking Dead. Porque esse cara tá drogado, esse cara
levou um chifre da mulher, levou um coice da mulher e foi pra rua por causa disso. Esse cara tá na droga, tá na cocaína, tá no crack. Ou esse cara, desculpa a palavra, é um vagabundo mesmo, que não quer trabalhar e quer viver das esmolas das pessoas. Então nós temos algumas características. Agora tem gente que está ali que quer mudar de vida mesmo. Nós temos que dar oportunidade. Então esse é um trabalho 1 a 1, porque se não fizer dessa forma que eu estou falando, é enxugar gelo. Porque você recupera 2, 3, vem mais 10, mais 20, mais 30. Eu sei dos problemas que existem, Lúcio, eu sei a dificuldade que é, mas eu vou tratar isso com clareza. Eu sei que tem pessoas que moram em palafitas ainda, e é muito romântico falar, eu vou tirar todos da palafita, mas eles querem realmente que sair desse sistema ali, da palafita, num lugar degradante, eles não pagam água nem luz, o gato net, e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu não posso pegar as pessoas, obrigar as pessoas a mudarem de vida, porque eu quero que elas mudem de vida. Elas precisam querer. Então você tem que chegar em cada cidadão com muito respeito, muita dignidade, na escutativa e falar, você quer uma oportunidade? De 100, cara, se 50, metade quiser mudar, legal. Sabe por quê? Porque quem ficou vai falar, meu Deus, ou o João, a Joana, ou a Maria, ou o José, eles estão agora num CDHU da vida, ou no Minha Casa Minha Vida, que seja, ou no Jardim das Palafitas, ou no Parque das Palafitas, com casinhas bonitinhas feitas ali para essas pessoas. Ele mudou. Até a simbiose da pessoa mudou, o tônus. Ele está tomando banho quente. Ele tem uma cama quentinha para ele dormir. Eu duvido que esse maluco, né, pejorativo, do jeito que eu estou falando aqui, que esse doidinho não vai querer. Que essas pessoas que estão doentes. E a gente precisa fomentar educação, saúde, englobando inteligência emocional, que as pessoas elas precisam ser ouvidas. Tratada no cérebro. Todas essas pessoas que eu falei, da palafita, do morro, a Defesa Civil faz um trabalho incrível em Santos, porque avisa realmente, eu sei que avisa, quando vai chover ou quando pode cair, desmoronar ali o morro. Então nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que tratar essas pessoas. E tem que ter um líder. Se não tiver líder, meu amigo, a gente vai entrar ano e sai ano, trocar 6 por meia dúzia. E eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês dão dando para mim falar aqui. Isso. Claro. Uma coisa, estamos indo para o finalmente, aí falta pouquinho, a gente sempre tem uma palavra final ali, né, Pedrão? Então, assim, uma coisa que é muito importante, né? Eu vejo que as pessoas, elas chegam nesse mundo, num determinado lugar. O lugar que você chega não vai determinar que seja lá que você tem que estar. Não vai. Então você pode ir para outros lugares. Esse aprendizado dessa jornada vai levar a gente para esse nível de consciência do quanto é importante a vida, né? E o quanto a gente pode fazer pela nossa vida, pela vida dos nossos e pela vida dos outros. E aí no final eu sempre lembro daquele, somos um corpo em Cristo, né? Ou seja, nós somos fragmentos hoje, a gente não é nada, porque não existe uma unidade, tá? E a gente tem que tratar todos os assuntos da vida com muita honestidade, com seriedade e levar realmente o que é de melhor dentro de nós para que as pessoas elas passem a enxergar e ver que elas estão sendo notadas, porque as pessoas elas se sentem esquecidas e a gente vê isso dentro das próprias empresas. Por exemplo, as pessoas elas não se sentem prestigiadas, a gente acha que está pagando salário e já está tudo certo. Não se sentem pertencentes. Pertencentes, exatamente. Então eu falo muito para o Pedro, se a gente não reconhecer as pessoas, elas vão te abandonar. Bom. E elas hoje, as pessoas que dependem da política, elas já se sentem abandonadas. Por isso que aquele jogo do não tem tu, vai tu mesmo, que eu acho isso um absurdo. Eu acho que as pessoas têm que ser assim, a pessoa tem que ter uma história de vida, a pessoa tem que ter já feito algo pelas pessoas, para aí sim ela chegar e falar, agora eu tô aqui, eu vou ajudar muito mais do que eu já ajudei. É passar de fase. Exatamente. Eu vejo assim, na política, tinha que ser dessa forma. Você quer ser um vereador? Então, você ganha, você fica 4 anos e você depois vai ser avaliado. Como que foi a sua vereança ao longo dos 4 anos? Foi legal? Você teve uma nota acima de 7? Pô, legal, acima de 7. Você concorre ao cargo de prefeito. De prefeito, mesma coisa. Você teve uma nota acima de 7, um critério, né, de julgamento, você vai para deputado estadual ou federal. Você teve deputado federal, estadual, acima de 7,
você vai para um Senado, para um ministério ou para a presidência da República. Deveria ser assim. Seria muito lindo se fosse assim, mas não é. E eles não querem que seja assim, Lúcio. Só que, cara, tá tudo bem. Eu concordo contigo que nós precisamos olhar com carinho quem está nos representando. Mas as pessoas, elas estão cansadas. Na minha cidade, muitas pessoas estão pensando em anular seu voto, em votar nulo e em branco. Aí eu até faço uma brincadeira com essas pessoas. 70 votar nulo e 70 votar branco, que é o meu número, é 70. É tipo assim, eu vou ensinar... Os dois? Não, eu vou ensinar a galera a votar nulo. Ó, para votar nulo, digite 70. Junta os dois números. Para votar em branco, digite 70. E aí com meus adversários vou até fazer uma brincadeira no debate, porque pô, tem que ser um pouco irreverente, né? Porque política em si só é algo muito pesado. Falar, pô, você quer votar no Rogério? 70 o Rogério. 70 Rogério. Você quer votar na petista Thelma de Souza? 70 Thelma. Agora, você quer votar na deputada federal Rosana Vale? O que é? 70. 70 a deputada, 70 a Rosana Vale. Agora, realmente, Lúcio e Pedro, se você quer ter uma Santos do futuro, com alguém que já ajuda pessoas há 9 anos, e política para mim vai ser missão de vida, vai ser legado. Se você quer uma Santos com uma saúde melhor, com qualidade de vida para todas as pessoas, se você quer um gestor que vai olhar com carinho para os moradores em situação de rua, que são seres humanos, eles estão ali e o mundo dá voltas, pode acontecer com qualquer pessoa da nossa família, alguém que represente uma Santos do futuro, o maior porto da América Latina, responsável por de 25% a 28% de tudo que é importado e exportado no Brasil, tem uma relevância fantástica. Se você quer ter um gestor de verdade, que vai tratar Santos como uma empresa, você vota 70 e confirma. Vai ser assim. O meu tratado vai ser assim. E faço votos que a população entenda que a chance está na mão das pessoas. Não sou eu que decido uma eleição. E quando a gente fala assim, o poder está em suas mãos, é exatamente isso. O que acontece na eleição, Lúcio? Só para finalizar aqui. As pessoas vendem os seus votos à toa. Elas vendem os seus votos por um botijão de gás, hoje é uma realidade. Elas vendem o seu voto por R$100, R$50. Cesta básica. Cesta básica. E o que eu falo é o seguinte, pega o dinheiro, pega a cesta básica, pega o botijão de gás e vota em outro. Por quê? Se um cara que está na política compra o seu direito de ir e vir, a sua liberdade, essa pessoa não merece sua confiança. Ele já tem más intenções. É uma sacada, né? Você dá a resposta aonde? Na urna. Na urna. É na urna ali, onde está só você e Deus. Pede discernimento. Pô, o cara vou lá e vota 70, vota no Nandão e vai pra cima. Pessoal, hoje aqui, ó, podcast Mentalidade Produtiva, recebendo essa figura, esse cara incrível, com uma história de vida incrível, Nando Pinheiro. Valeu. E a gente só tem a agradecer, né? Porque é um cara incrível. Muito bom. Ali, mais uma vez, agradecer o pessoal aí da agência Andragogia Digital aí, pelos nossos banners do nosso podcast, que fica muito bacana. E o Nando já tá falando, é você. É você. É Você que é responsável por mudar a cidade de Santos. Então, vai ali, ó, presta atenção, que se você não fizer o que é certo nas eleições, você vai se arrepender depois. A Andragogia Digital, a maior agência de marketing do Brasil, ela é totalmente focada em redes sociais. O nosso próximo patrocinador aí também é uma empresa que vem mudando a vida das pessoas e dos empreendedores. BeCare, Benefícios Seguros, a maior corretora de seguros e benefícios do Brasil. A próxima empresa, que também é uma empresa que eu falo assim, as pessoas precisam ser treinadas, as empresas são feitas de pessoas. Então, LB Ciro, treinamentos empresariais. Se você não treina seu time, dificilmente você vai conseguir alcançar o seu resultado. E a Tech Broker, 360 soluções tecnológicas para corretores de seguros. Você que tem problema aí, ó, no seu dia a dia operacional, Tech Broker. E a gente sempre finaliza, Nando, pedindo para a pessoa falar para nós assim, qual
qual a mensagem que você pode deixar para os empreendedores? Principalmente essas pessoas que elas começam, né? O Sebrae fala 65% dessas empresas, elas em 5 anos deixam de existir porque as pessoas desistem no caminho. Qual que é a mensagem que você poderia deixar como Nando Pinheiro? Olha, eu vou pegar uma mensagem aqui de um cara que eu adoro, sempre foi uma grande inspiração, que é o Ayrton Senna. E vou colocar a minha frase. Seja quem você for, seja qualquer patamar que você tenha na vida, do nível mais baixo ao mais alto. Faça tudo com muito amor e muita fé em Deus que um dia você chega lá. E a minha frase que eu falo nos meus vídeos é: não desista dos seus sonhos. Uau. Aconteça o que acontecer. Você pode tudo o que quiser. Primeiro Deus e depois você. Com muita fé você chega lá. É Uau. Isso aí. E eu, assim, eu não posso encerrar, porque agora assim, né? Gente, o Nando, ele é um cara que, assim, as pessoas não, assim, quem não conhece o Nando, que eu acho difícil. Pois é. Ele é um cara que, assim, ó, quando ele imita o Silvio Santos e o Logan, Pô, é viu, Silvio muito, Santos? Cara, agora é muito legal. Agora, eu queria ver o Silvio Santos falando pro pessoal aí que tem que fazer a coisa certa nesse Brasil. Olha, Lúcio, o Silvio Santos para mim foi a luz em meio à escuridão. Quantas pessoas ele levou alegria, quantas pessoas ele transformou a vida. Celso Portiolli é um grande exemplo disso. Eu vejo ele como, não digo substituto, mas a continuação do legado do Silvio Santos. E, cara, eu sempre brinquei, né? Sempre gostei de imitar o Silvio. E o Silvio falaria assim pra você, ó: mas oi, mas vocês, olha, mas você, eu quero falar com o Lúcio, mas Lúcio Biciro Pedro. Olha, o empreendedorismo é você fazer com amor. Você faz com amor, tudo dá certo. Você confiar no seu coração, você não ouvir o que as outras pessoas vão falar, porque todos eles estão errados. E você, primeira coisa, tratar as pessoas bem, de igual para igual. Quando você trata as pessoas bem, você recebe o bem. Mas sai pra lá! Sai! Bom demais, cara. Bom E o Silvio, demais. eu fiz um vídeo do Silvio Santos, que inclusive está lá no meu YouTube. Coloca assim: Nando Pinheiro, história do Silvio Santos. E eu narrei em primeira pessoa. Claro que seria um sonho ter o próprio Silvio narrando o seu próprio vídeo. Mas eu narrei esse vídeo e, cara, não fui eu que narrei esse vídeo. Porque o timbre vocal tá tão parecido, cara, que era exatamente aquilo que o Silvio falaria para as pessoas. E, cara, não é que a gente perdeu, porque, ao meu ver, Lúcio, nós perdemos o Cenoura Bravanel. Quem morreu foi o Cenoura Bravanel. Agora, o Silvio Santos... É eterno. Mas o Silvio não morre, mas olha só, mas você, olha o sorriso desse menino, ó. Mas olha, Bom demais. quem quer dinheiro? Eu preciso, Vai, Silvio, eu tô então precisando de uma graninha. Me dá R$200, então. Vai, vem pra cá, vamos fazer um aviãozinho, vai, olha... E o Nando vai ser prefeito de Santos. Uau. Aê. É o Silvio Santos com o novo prefeito de Santos. Uau. Ó, até me arrepiei aqui. Agora ficou bom. Show. Tamo junto, valeu, galera. Valeu, gente. Pessoal, Pedro, Bom, cara, eu acho que muita coisa faz a gente refletir em cima do que você contou na tua história, mas algumas coisas me pegaram, né? Que é a questão de você agarrar as oportunidades de novo. A gente vê muito isso, as pessoas falando: ah, mas eu não vou conseguir sair de onde eu tô. Às vezes você tá só olhando a vida passar, oportunidades 1000 na tua frente. Se você não for o primeiro a dar o passo, você vai continuar exatamente no mesmo lugar. Exatamente. Ele tinha falado do Logan, do Wolverine. Eu gosto muito, eu faço minhas palestras com a garra do Logan. E é isso, você tem que ter garra. E vão se abrir feridas ao longo da sua vida, porque é o poder desse mutante. Quando ele sofre uma ferida, ele tem o poder da regeneração. Cara, eu modelei muito o Wolverine nos últimos anos, assim, tanto quando eu vou fazer uma academia. Então eu olho lá pro ator, pro Hugh Jackman, você vê o cara com mais de 50 anos, o shape que ele
conseguiu para fazer o filme? Determinação. Cara, às vezes eu falo mesmo para mim mesmo, olho no espelho e falo: Ei, eu sou o Logan, eu sou mutante, eu sou o Wolverine. E aqui é o Wolverine falando. Então isso que é muito legal, Muito cara, legal. porque você modela o que você vê de melhor. Então não pense quando você está fazendo algo para você e ajudando pessoas que não tem ninguém vendo. Lúcio, tem alguém se inspirando em você. Tem alguém se inspirando em você, Pedro. Então, não parem, continuem, independente de números, resultados. Eu tenho certeza que vocês vão salvar muitas e muitas vidas da mesma forma que eu faço, porque essa é a missão, essa é o que o Pai quer que nós colocamos adiante, é resgatar os nossos irmãos, trazer da escuridão para a luz e vamos para cima. As pessoas verem que é possível, né, Nando? Gratidão pelo podcast, está incrível. Que Faço bom. votos que ele seja muito mais reconhecido que já está e que os empreendedores possam estar investindo nesse formato, que é um formato que aqui eu me senti em casa, velho. Primeiro estar contigo, eu me sinto em casa, com o Pedro então, nem se fala. E é isso, a gente tem que ser verdadeiro, que fica à vontade, vai decorrendo. A gente está na sala da nossa casa e está Exatamente. tudo bem. É ou não é? Exatamente. Valeu, meu Pessoal, irmão. ó, gratidão para você que está aí. Compartilhe com milhares e milhares de pessoas, porque esse podcast pode mudar não só a sua vida, como a de outras pessoas. Já dá aquela curtida, não esquece daquela curtida e deixa um comentário do que realmente impactou na sua vida. E vamos agradecer aqui mais uma vez, Nando Pinheiro. Valeu! Gratidão, amigo. Ueba! Até mais! Valeu.